Olá, meus amados irmãos, alunos do curso de Bacharel em Teologia do Seminário Teológico Bispo José Alfredo. Quero saudá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de quarentena, porém, quarentena não é motivo para que nós interrompamos o nosso curso. Vamos utilizar da tecnologia que o próprio Deus fez com que o homem crescesse em conhecimento para nos disponibilizar essas ferramentas para nós darmos continuidade ao nosso curso. Nesta oportunidade, vamos estar continuando a nossa disciplina de soteriologia. Então, nós estamos no capítulo 4, encerramos o capítulo 4 na última aula. O capítulo 4 ele falava sobre o preparo do indivíduo para a salvação. Né? Nós vimos a questão da chamada divina. Para que o indivíduo fosse salvo, havia necessidade de ter uma chamada. E esta chamada ela é feita por Deus. De que maneira é feita essa chamada? Através da pregação do Evangelho. E o que é a pregação do Evangelho? O que consiste na pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho consiste na propagação das verdades de Deus e principalmente do plano de Deus para a salvação do homem. E de que maneira é feita esta pregação? Ela é feita através da própria pregação em si e do apelo. Então nós observamos ali que o objetivo da pregação do Evangelho é fazer com que o homem tenha consciência do pecado. Então, e como o homem vai ter consciência do pecado se ele não souber que ele está em pecado? É aquilo que diz o texto lá de Romanos, né? Como as pessoas vão se converter se não há quem pregue? E como pregar se não forem enviados? Né? Então, a pregação do Evangelho é exatamente isso. Então, Jesus ele enviou os seus discípulos para que eles fossem pregar o Evangelho a toda criatura. E aquele que cresce e fosse batizado seria salvo. Porém, para que o homem creia, ele precisa ser convencido pelo Espírito Santo de que ele é pecador. E aí nós estivemos vendo na aula de amartiologia que o pecado contra o Espírito Santo ele é a incredulidade, né? Quando o homem não aceita a ação do Espírito Santo na vida dele, quando ele rejeita o convencimento do Espírito Santo, não tem perdão para esse homem, porque ele não tem condições de crer, porque somente vai crer se o Espírito Santo o convencer. E aí, através da pregação da palavra, como nós estamos vendo agora na nossa disciplina de soteriologia, é a pregação da palavra que desperta no homem esse desejo de crer, e quando ele abre o seu coração para o Espírito Santo agir na vida dele, ele verdadeiramente encontra a salvação. E então nós entramos no capítulo 5 e já parte então para a questão da ordem da salvação. Né? Então, como funciona a ordem da salvação? Então, nós vamos ver nesta aula exatamente isso. Como funciona a ordem da salvação. Então, a ordem da salvação ela parte de uma pergunta. Né? Nós estamos na página 28 da nossa apostila. Então, a ordem da salvação ela parte de uma pergunta. O que vem primeiro? A fé ou a regeneração? E, para tentar responder, os teólogos discutiram isso de várias formas. Primeiro o homem crê ou primeiro ele é regenerado para crer? Né? E aí chegaram à conclusão de que primeiro o homem tem que ser, ele tem que ter fé. Primeiro ele tem que crer. Porque se ele não crer e for regenerado, nós teremos aí uma multidão de pessoas que são regeneradas, mas não têm fé, não crê, seriam descrentes regenerados, pessoas que não manifestam fé, mas são salvas, são geradas novamente. Então não, para que haja a salvação é preciso primeiro o homem crer. Né? Por isso que logo diz o texto, aquele que crê e aquele que crê será salvo. Né? Bom, então o que vem primeiro é a fé ou a regeneração, nós já sabemos então que vem primeiro é a fé.
Agora, o que é o arrependimento? Então, a apostila nos diz que diversas são as maneiras da Bíblia exprimir, né, o começo da vida cristã. Então, nós encontramos, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, o que é arrependimento? Primeiro momento, arrependimento é voltar-se dos ídolos para servir a Deus. O que seria voltar-se dos ídolos? É tirar do seu coração aquilo que ocupa o lugar de Deus. É porque idolatria é tudo aquilo que você venera, que você adora, no lugar de Deus. Deus ele não aceita dividir a honra dele com ninguém, né? Então, a primeira coisa, quando a pessoa se arrepende, é ela deixar os ídolos, deixar aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração e voltar-se para Deus. O segundo tópico diz, lá em Romanos capítulo 6, versículo 11, assim também vos considerai-vos mortos para pecados, morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, arrependimento é morrer para o pecado. A gente sabe que um morto ele não tem vontade própria. A ideia do morto para o pecado é que você não pode mais desenvolver a sua escravidão para o pecado. Você está morto para o pecado, né? E você está vivo para Deus. Então, arrependimento é voltar-se dos ídolos, deixar aquilo que ocupa o teu coração, aquilo que ocupa a tua mente e voltar-se para Deus. Morrer para o pecado, ou seja, não fazer mais a vontade do pecado. E em terceiro lugar, um novo nascimento, né? Em Efésios 5,14 existe exatamente isso, que o homem deve deixar, né? Um novo nascimento é você deixar o que é velho para trás. Tudo aquilo que passou ficou para trás, o homem velho ficou, e aí agora um novo homem surge no lugar. Uma nova situação de vida, né, surge neste lugar. Então, o arrependimento tem a ver com isso. Então, voltar-se dos ídolos para Deus, morrer para o pecado e experimentar um novo nascimento. Aquilo que era velho ficou para trás. Aí nós encontramos, então, a questão da pregação de João Batista. Qual era a máxima da pregação de João Batista? O que ele pregava? Arrependei-vos. Quando nós lemos ali os textos ali do início dos evangelhos, a pregação de João Batista, que foi o precursor do Messias, a tônica da mensagem de João Batista era arrependei-vos. Né? Ele buscava fazer com que as pessoas, com a consciência de pecado, elas viessem a se arrepender. E dentro do entendimento da palavra arrepender, né, arrependimento, nós encontramos que é voltar-se para longe de ou em direção a. Então, arrepender, a pessoa está caminhando numa direção, e aí, a partir do momento que ela se arrepende, ela muda de direção, tá? Ela se volta para longe daquele caminho que ela estava indo e passa a ir em direção a outro caminho. Então, isso é arrependimento. E o que João Batista pregava é exatamente isso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a mensagem de João Batista era para que a pessoa que estava caminhando numa direção, ela encontra com o Evangelho, ela muda de direção e agora ela vai para uma direção diferente. Ela sai daquele caminho e volta-se para outro caminho. E nós encontramos também que este arrependimento ele tem influências na personalidade. Tá? Como que acontece o arrependimento na personalidade? Diz assim a apostila, nossa apostila. Ora, visto que o arrependimento envolve a personalidade toda,
abrange também os poderes que a constituem. Ou seja, você não tem, se você estava indo numa direção, você encontra com o Evangelho, você muda de direção, você passa a ir numa direção diferente, porém, não é só a tua mente que vai para uma direção diferente. Não é só os teus olhos, não é só os seus braços. Todo o seu corpo vai numa direção diferente. E isso envolve a questão da personalidade do homem. Né? Tudo isso é mudado pelo arrependimento. O arrependimento ele causa uma mudança na personalidade do homem. E aí, todos os poderes da personalidade, seja poder mental, seja poder intelectual, o físico, o emocional, tudo isso ele é impactado pelo arrependimento. Quando o homem experimenta o arrependimento, há uma mudança na personalidade dele. Né? Considerado intelectualmente, como que acontece o arrependimento, a mudança no poder intelectual do homem? Diz na nossa apostila, aí na página 29, o homem arrependido encara tudo sob um novo ponto de vista. Não é difícil nós encontrarmos pessoas que pensam de uma forma diferente, pessoas que agem com o seu pensamento de uma forma diferente, e quando se arrepende, quando tem um encontro com o Senhor, elas passam a pensar de maneira diferente. O seu intelectual ele é afetado. Né? Nós podemos encontrar isso até dentro da ciência. Quando você encontra um cientista, ele é ateu, ele pensa de uma maneira. A partir do momento que ele se converte, ele passa a pensar de forma diferente. Então não tem como uma pessoa se arrepender, antes pensar de um jeito, depois do arrependimento ela continuar pensando do mesmo jeito. É natural haver essa mudança. Está andando por um caminho, se arrependeu, pensa diferente. Estava pensando de uma forma, se arrependeu, vai pensar diferente. Na personalidade, nós encontramos também o arrependimento influenciando a personalidade, né, do indivíduo. Porque, como nós dissemos, ele estava caminhando numa direção, muda de direção, o corpo todo vai naquela direção, nessa próxima direção. Ele não vai ficar. A mente vai para um lado e o corpo para o outro. Né? A personalidade, o seu pensamento vai de um jeito, a personalidade de outro. Então, não. Pelo arrependimento faz o homem, diz a nossa apostila na página 30, pelo arrependimento faz o homem um despejo geral daquela velha mobília intelectual e remobilia o cérebro com pensamentos inteiramente novos. Nós vimos aqui a questão da intelectualidade. Então, tudo aquilo que era velho, de pensamentos velhos, encontra agora nova morada, encontra nova mobília, né, como diz aqui o texto. Antes do seu arrependimento, o seu tesouro intelectual era composto de coisas materiais e corruptíveis deste mundo. Agora consiste nas coisas espirituais e eternas. Pelo arrependimento, o homem muda completamente o seu modo de pensar e de encarar uma série de problemas que compõem na vida. Então, o homem naturalmente ele encara problemas naturais. Todos os seres humanos encaram problemas. A partir do momento em que ele se arrepende, esses problemas são encarados de forma diferente. A sua personalidade encara diferentemente esses problemas, porque houve uma mudança na sua mente. Com a mudança da mente, consequentemente, há também a mudança na personalidade. Né? O arrependimento vê as coisas já não prejudicadas em sua realidade pelas imperfeições da carne, mas em sua perfeição. Porque às vezes, através dos olhos, porque as vê através dos olhos de Deus. Daí a mudança que se opera em todo o seu ser de modo radical. Então, agora, a personalidade do homem ela não encara somente o eu,
Agora ela encara da forma como Deus vê as coisas também. Então o arrependimento proporciona é, esta mudança na personalidade do homem. Considerado emocionalmente. Então, o arrependimento, na personalidade, ela muda também a emoção do homem. Então, diz o texto da nossa apostila: o homem arrependido dos seus pecados deixa de amar ou apreciar o que antes amava ou apreciava. Poxa, isso aí é muito comum a gente observar pessoas que tinham uma vida desregrada, né? Pessoas que, exemplo, gostavam de baile funk, gostavam de se embebedar, gostavam de práticas que eram contrárias à palavra de Deus. No momento que se arrepende, ela passa a encarar estas situações de forma totalmente diferente. Elas passam a encarar é, o seu divertimento. O divertimento de, por exemplo, ir ao baile funk. Nós, a partir do momento que se arrepende, o baile funk não tem tanta importância. Ela arranja, cara, outras maneiras. O seu emocional agora não se alegra mais com esse tipo de atividade. Né? O arrependimento verdadeiro sempre traz essa mudança no poder de sentir, sendo às vezes acompanhado de profunda tristeza. Então, quando o homem ele comete alguma coisa errada, faz algo que é contrário à palavra de Deus, e ele se arrepende, ele passa a ter tristeza até daquela prática que ele fazia. Então, algo que ele sentia alegria quando fazia, a partir do momento que ele se arrepende, aquelas práticas causam tristeza. Isso é o que? É a ação do arrependimento no nosso emocional. Nosso emocional passa a enxergar ou passa a sentir as coisas de forma diferente. Como pensa o homem? Então, já que nós estamos falando que há uma mudança na intelectualidade, na forma de pensar, na forma de agir, na forma de sentir do homem arrependido, então como pensa o homem no arrependimento? O homem arrependido pensa mais no seu ato pecaminoso contra Deus do que no pecado propriamente dito. Então, nós temos um exemplo como acontece ao pensamento do homem arrependido. Quando nós lemos o Salmo 51, nós observamos que Davi chora, diz aí a apostila no página 31, Davi chora os seus pecados, porém lamenta muito mais a infidelidade dele diante de Deus. Diz assim lá no Salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, puro quando julgares. Então, Davi cometeu pecados terríveis, porém, ele tinha o sentimento de tristeza maior no seu coração, era de ter pecado contra Deus. Então, o arrependido, a pessoa que é arrependida, ela chega a essa conclusão de que o pecado cometido, por exemplo, como o pecado de adultério. O pecado de adultério é a traição ao cônjuge. Mas ele sente, né, o arrependido, ele sente tristeza por ele ter maculado a confiança do cônjuge. Lógico, e esse é o objetivo. A pessoa que comete um ato desse, tem que sentir realmente tristeza por aquilo que fez. Porém, diante do que nós estamos vendo aqui, que a apostila nos ensina, é que o arrependido ele tem mais tristeza de ter pecado contra Deus. Então, contra Deus foi o seu pecado maior. Pecou contra a pessoa, pecou contra o irmão, tudo bem. Fica triste, tudo bem. A tristeza maior tem que ser porque pecou.
a Deus. E aí Davi, na sua oração, ele pede perdão a Deus, né? Pede perdão a Deus por ter pecado contra Deus. E essa é a forma de pensar do arrependido. O homem arrependido, o homem no arrependimento, ele está pensando que ele pecou contra Deus. E essa é a sua disposição de mente. E isso vai causar o quê? Uma mudança na vontade desse homem. Né? O homem arrependido, então, decide abandonar o pecado e seguir a Jesus. Então não basta ter a tristeza pelo ato que cometeu contra a pessoa, não basta ficar triste consigo mesmo, não basta ficar triste porque ofendeu a Deus, desobedeceu a Deus. Mas o homem arrependido é aquele que toma a decisão de abandonar aquela prática e seguir a Jesus. Né? Aí em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, é a palavra de Deus, Jesus, o próprio Cristo falando, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Então, no arrependimento, o homem precisa tomar esse primeiro passo, negar as suas vontades, deixar aquilo que era caro para ele, que ele pensava que fazia bem. Tomar a decisão de buscar a Jesus e segui-lo. A decisão de abandonar o pecado, deixar de ser escravo do pecado para ser um seguidor. E isso, em alguns momentos, pode causar uma confusão nos sentimentos. A gente sabe que, como nós vimos anteriormente, o arrependimento ele influencia o emocional da pessoa, influencia a forma dela sentir as coisas. E aí a apostila ela nos alerta exatamente para isso. Agora não se deve confundir arrependimento com tristeza ou choro. Né? Então, por exemplo, você pode encontrar na porta de um banco, né, um ladrão chorando, né, foi preso pela polícia, ele está ali chorando. Será que ele está arrependido? De repente ele está chorando porque os planos dele foram frustrados. Ele pensou que ia roubar uma grande quantia de dinheiro e viver regaladamente. E agora foi pego pela polícia, vai ter que passar um tempo preso, né? Então, talvez aquele choro seja da tristeza por ele não ter conseguido atingir o objetivo dele. Mas é bem provável que, se não houve arrependimento, não vai ter mudança. Quando ele for solto, pagar por aquele crime, ele vai ser solto e vai voltar a praticar as mesmas coisas. Então, arrependimento não tem a ver com tristeza ou choro. Tá? Então, para que haja o arrependimento, tem que haver mudança. Né? A apostila nos fala que não há mudança quanto ao modo de encarar a vida. Você pode chorar à vontade, você pode ficar triste à vontade com o pecado que você cometeu, com o pecado que eu posso ficar triste, chorar com o pecado que eu cometi. Mas se este pecado, se esta tristeza não produzir em mim uma vontade de mudança, eu vou estar confundindo, ou as pessoas que estiverem olhando para mim vão olhar e falar assim, poxa, o professor Edson, ele se arrependeu, está lá chorando, né? Chorando, está triste, se arrependeu. Elas vão até olhar para mim e ficar felizes em ver o meu sofrimento, né? O meu sofrimento ali. Porém, na primeira oportunidade, eu vou voltar a cometer as mesmas falhas. Houve arrependimento? Não houve. O choro foi de tristeza, o choro foi de frustração, mas não foi de arrependimento. Então a gente não pode confundir essa questão aí da questão dos sentimentos, né? O arrependimento ele influencia a nossa emoção, porém ele não pode nos causar uma confusão, principalmente para quem estiver vendo, elas não podem confundir que eu estou arrependido só porque eu estou chorando. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança, como diz o texto aí, né? Arrependimento, tristeza, choro, tem de haver mudança quanto ao modo de encarar a vida.
O arrependimento e consciência. O arrependido, ele não pode tentar se justificar. Diz o texto da apostila, o arrependimento atinge também a consciência do indivíduo, tornando-o consciente do seu pecado diante de Deus. Antes de arrepender-se, não reconhece isso e procura justificar-se. Então, o homem sem Deus, o homem que não tem consciência dos seus pecados, ele, quando pratica o pecado, não se arrepende, ele vai tentar justificar. Ah, eu fiz isso porque eu queria ser feliz. Né? Muito comum a gente ver que você merece ser feliz. Né? Quantos de nós não ouvimos essa frase? Você merece ser feliz. E muitos pensam que para ser feliz tem que fazer o que quiser, a hora que quer. Isso justifica por aquilo que fez. Ou não? O arrependido, o homem que verdadeiramente se arrependeu, ele tem consciência do seu pecado, ele não vai tentar se justificar. Ele vai fazer como Davi. Eu pequei contra ti, me perdoa. Né? E talvez até haja necessidade de procurar o irmão e pedir perdão para o irmão também. Mas ele não vai se justificar. O arrependimento e a graça de Deus. A bondade de Deus leva o homem ao arrependimento. Então nós temos aí o texto de Romanos, no capítulo 2, versículo 4. Diz assim: Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Uma pergunta que Paulo está falando aqui aos romanos e vem falar conosco. Então, a gente sabe que a longanimidade é o excesso de paciência, né? Então, dificilmente a gente tem um excesso de paciência. Às vezes a gente passa por momentos difíceis, né? Somos testados na nossa paciência, e aí chega um momento e fala assim, eu vou chutar o balde porque eu não quero mais saber disso, acabou. Só que Deus, e quando chega nesse ponto, Deus fala assim, não, então já que a minha paciência fechou, então agora entra em campo a minha longanimidade. Então a longanimidade de Deus é o excesso de paciência além do limite. E Deus, ele faz isso conosco. O texto de Paulo está falando aqui que muitas vezes o homem despreza o quê? Despreza a riqueza que é a benignidade de Deus, despreza a paciência de Deus e despreza o quê? A longanimidade. Então Deus, ele é bom, por ele ser bom, ele leva o homem a um arrependimento. Por ele levar o homem a arrependimento, ele espera, ele é paciente para que o homem volte-se para ele em arrependimento. Mas se porventura em algum momento a paciência de Deus se acabar, ele entra com a longanimidade. E o que acontece com o homem? O homem pesa isso. Então é a bondade de Deus, é a graça de Deus agindo na vida do homem para fazer ele se arrepender. Ele se volte para Deus. E aí em Atos nós encontramos Cristo sendo exaltado para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deus, ele sempre, durante toda a história da humanidade, Deus sempre procurou formas de mostrar para o homem como precisa se voltar, precisa retomar o caminho que é o caminho de volta para Deus. Então, Deus sempre proporcionou isso. E isso é o quê? É a graça de Deus. Né? É a graça de Deus que nos faz voltar para Ele. Ainda dentro do arrependimento e da graça, nós queremos fazer duas considerações. A apostila nos dá duas considerações a mais a respeito da graça de Deus. A primeira delas é que a atitude, a graça de Deus agindo em nós, ela requer uma atitude permanente. Então, diz aí o texto da apostila. A primeira é que a atitude assumida pelo homem no arrependimento torna-se permanente. Então, como já notamos, o arrependido toma a mesma atitude de Deus para com o pecado, ou seja, o homem deve odiar o pecado. Deus odeia o pecado? Então o homem também deve odiar o pecado. Essa é a atitude que deve ter.
E essa atitude é uma coisa fixa e permanente na vida do arrependido. Não devemos, porém, pensar que por ser permanente essa atitude do homem relativamente ao pecado, que o arrependimento se dá só uma vez na vida, pois, devido ao fato de o arrependido ter a mesma atitude de Deus, tem concernente ao pecado, todas as vezes que pecar, há de se arrepender. Então, eu não posso ter a ideia, já que eu estou com nojo do pecado, já que eu me afasto do pecado, já que eu não gosto do pecado como Deus faz isso, então basta que eu me arrependa uma vez só. Assim funciona. Né? O arrependimento ele sempre segue o ato de pecar na vida do cristão verdadeiro. Ou seja, a questão de você estar perdoado por Deus por um pecado não significa que a partir do momento que você cometeu outro pecado, você não precisa mais se arrepender. Que Deus já perdoou todos os seus pecados. Né? Nós vimos isso na aula de amartiologia. Né? Que Deus, a diferença do sacrifício de Cristo foi que Cristo perdoou nossos pecados passados e os nossos pecados futuros. E aí a ideia, já que Cristo perdoou os meus pecados futuros, então eu posso cometer um pecado hoje, um pecado amanhã, não preciso me arrepender porque eu estou perdoado. Não, é assim. A graça de Deus ela exige que a cada pecado que eu tenha consciência de ter cometido, eu não devo, em princípio, eu não devo viver pecando. Mas se porventura eu pecar, eu tenho de me arrepender, tenho que pedir perdão a Deus. Né? Todo momento. Todo momento eu preciso estar agindo. É uma atitude permanente. O arrependimento dos pecados, não basta você, como Cristo, se arrepender uma vez só e acabou. Cristo morreu uma vez só e acabou. Não. Para mim, eu preciso me arrepender todas as vezes que eu peco. Todas as vezes que eu pecar, todas as vezes que você pecar, se você pecar, se eu pecar, nós precisamos nos arrepender. E a segunda consideração é que o arrependido ele se identifica com Deus na atitude para com o pecado. Então, por isso, o arrependido renuncia, odeia o pecado e almeja livrar-se deles, clamando como o apóstolo Paulo: quem me livrará do corpo desta morte? Quando o homem procede assim, é bom sinal de que o Espírito Santo já começou a obra de regeneração na sua alma. Que maravilha, né? Quando a gente tem essa identificação, quando a gente identifica como Paulo que nós somos pecadores, nós somos maus, que nós carecemos da graça de Deus, que nós carecemos de estar atentos às nossas atitudes. E como é bom quando você toma uma atitude errada e logo após aquela tomada de atitude você percebe, poxa, essa atitude não foi uma atitude. E aí você, se você ofendeu o seu irmão, você busca, vai lá, busca o perdão daquele irmão, mas ao mesmo tempo você tem que ter a consciência de que você está contra Deus e buscar o arrependimento, e buscar a mudança, buscar o perdão de Deus, buscar mudar. Né? Essa é a ideia. Talvez você não consiga mudar de princípio, mas continue buscando. Bem, como reflexão no final da nossa aula, gostaria de deixar com vocês o texto que está em Isaías capítulo 25, versículo 1. Assim: ó Senhor, tu és o meu Deus. Eu exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, que fizeste maravilhas. Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Então, olha só que coisa, né? Profeta Isaías, um momento de inspiração por Deus, ele fala: ó Senhor, tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilha. Interessante que Deus ele sempre faz maravilha. E quando a gente estuda sobre a questão da salvação, a gente observa que as maravilhas que Deus faz são únicas e exclusivamente para fazer o homem se arrepender das suas práticas e voltar para Deus, voltar para Ele. E aí diz assim: teus conselhos antigos são firmeza e verdade. Em outra tradução, diz que tu as planejastes há muito tempo e agora as realizaste.
As maravilhas que Deus faz, Ele planeja há muito tempo. Ou seja, os conselhos que Ele tem, né, os planos que Ele tem são antigos, não de agora. Só que agora Ele está realizando. Então, verdade, então, que Deus possa te abençoar, que você possa, um aluno, curso de bacharel em teologia, estar buscando em Deus, verdadeiramente, reconhecer nele aquilo que ele diz, aquilo que ele fala na sua palavra, que é para que o homem se volte para ele, que o homem tenha oportunidade para alcançando a salvação, que é prerrogativa da graça de Deus para cada um de nós. Amém, amados? Eu gostaria que você fizesse um pequeno trabalho, fizesse um resumo de pelo menos 10 linhas, mínimo de 10 linhas, um resumo sobre o arrependimento. O que você entendeu sobre o arrependimento, as formas de arrependimento, exemplos, talvez alguma coisa que tenha acontecido na vida de alguém que conhece. Mas faça um pequeno texto aí, no mínimo 10 linhas, e mande para o nosso e-mail, para que a gente possa estar computando como trabalho de vocês, enviando para o seminário para ser computada a nota lá. Ok? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe, tenham um ótimo final de semana e na próxima semana estaremos enviando mais uma aula para que você possa estar aí acompanhando o seu curso e não perder o semestre. Bem, Deus assim te abençoe no nome do Senhor.